Existem coisas que a gente simplesmente acredita serem imutáveis, como o seu nome, seu aniversário, sua família e, no meu caso, a minha irmã gêmea. Eu cresci com essa certeza. Desde o meu primeiro suspiro, ela estava lá. Dormíamos no mesmo berço, dividíamos a mesma lancheira na escola, aprendemos a andar de bicicleta juntas. As pessoas nos chamavam de as meninas, como se fôssemos uma só. E mesmo sendo gêmeas fraternas, ou seja, não idênticas, o laço que construímos era de outro mundo. Até que, um dia, esse mundo desabou. Tudo começou com um simples teste de DNA. Eu e minha irmã sempre fomos curiosas com nossa origem. Fraternos ainda compartilham cerca de 50% do DNA, o mesmo que qualquer irmão biológico. E como temos personalidades bem diferentes, a gente sempre se perguntava: será que isso aparece no nosso código genético? Foi num almoço de domingo, na casa dos nossos avós, que a ideia surgiu. Por que vocês não fazem um teste genético? Aquele de ancestralidade que mostra de onde vêm os seus genes é super divertido, disse nossa avó, animada entre uma colherada de sopa e outra. Topamos na hora. Seria legal saber se tínhamos traços diferentes. Quem sabe uma de nós herdou mais do lado alemão e a outra mais do croata. Nossos avós até se ofereceram para pagar. Era para ser uma brincadeira. Mas virou o começo do fim. As caixinhas chegaram 2 semanas depois. Fizemos tudo certinho. Colhemos a amostra de saliva, cadastramos no aplicativo, enviamos de volta. Rimos imaginando o que viria. Será que uma de nós era mais europeia? Será que haveria alguma surpresa engraçada? O que ninguém esperava era o que aconteceu. As notificações chegaram em horários diferentes. Minha irmã recebeu o dela primeiro. Estava animada. Mandou print para mim. 99% leste europeu e oeste europeu. Alemanha, Croácia, Áustria. Tudo. Certinho. Fazia sentido. Nossa família sempre falou sobre essa herança cultural. Eu abri o meu resultado minutos depois, e o que eu li me paralisou. 94% escandinavo, 3% russo, 3% outros traços nórdicos. Fiquei confusa. Olhei de novo. Fechei o app. Abri de novo. Nada de Alemanha. Nada de Croácia. Nada de Áustria. Nada em comum com ela. Mas o pior veio logo em seguida, quando olhei a aba de parentesco. 0% DNA compartilhado com o nome da minha irmã. Nenhuma correspondência genética. Minha garganta secou. Não podia ser real, era algum tipo de erro. Tinha que ser. Corri pro quarto dela com o celular na mão. Ela estava deitada, rindo dos vídeos no TikTok. Abre o seu teste aí. Agora. Na parte de parentesco. Ela franziu a testa, confusa. Mas obedeceu. Fez silêncio por alguns segundos. E então falou, sem olhar para mim. Você não apareceu aqui. Nem você no meu. Silêncio. Deve ter sido erro. Tipo, trocaram as amostras? Mas a gente fez juntas, no mesmo dia, no mesmo lugar. Usamos caixinhas separadas com nomes e códigos. Ela deu de ombros nervosa. Sei lá. Vamos ligar pro suporte. E foi o que fizemos. Entramos em contato com a empresa. Explicamos tudo. Eles foram atenciosos e, como medida de precaução, nos enviaram novos kits. Disseram que iriam verificar os códigos, mas que deveríamos repetir o teste. Beleza. Segunda chance. Mas no fundo, algo em mim já sabia. 3 semanas depois, nova notificação. E dessa vez, li com as mãos trêmulas. Mesmo resultado. Nenhuma correspondência genética com a minha irmã. Mais uma vez, os dados mostravam o que o coração recusava acreditar. Nós não éramos parentes. Nem irmãs. Nem meio-irmãs. Nada. Minha cabeça girava. Me sentei na cama e encarei a parede por vários minutos, tentando entender. Como isso era possível? Nós tínhamos a mesma idade. Nascemos no mesmo dia. Fomos criadas, juntas, chamadas de gêmeas desde sempre. Como eu podia não ter nenhum laço de sangue com ela? Decidimos contar para os nossos avós,
Afinal, foram eles que deram a ideia. Esperávamos choque, perguntas, preocupação. Mas o que recebemos foi silêncio. Eles ouviram com atenção, trocaram um olhar entre si e minha avó apenas disse: "Esses testes erram muito. Não levem tão a sério." Meu avô murmurou: "É interessante, mas não quer dizer nada." E voltaram a comer como se nada tivesse sido dito. Eu e minha irmã nos entreolhamos, desconcertadas. "Vocês sabiam de algo?" Perguntei. Minha avó sorriu, mas aquele sorriso era estranho, como quem esconde algo. "Só acho que certas coisas não precisam ser cutucadas." Fomos embora com mais perguntas do que respostas. A conversa seguinte foi com nossa mãe. Contamos tudo. Mostramos os resultados. Explicamos que repetimos o teste, que a empresa confirmou os dados. E ela fez uma cara de desagrado. Essas empresas vivem inventando bobagem. Esses testes são caros e nem sempre funcionam direito. "Mãe, nós fizemos 2, e a empresa confirmou que os códigos estavam certos." Ela suspirou fundo. "Vocês não tinham nada melhor para fazer do que ficar fuçando essas coisas? Agora criam confusão por uma besteira." "Mas mãe, se eu e ela não temos DNA em comum, isso significa que esse teste está errado e que seus avós não deviam ficar colocando essas ideias na cabeça de vocês." Ponto final. Ela não queria ouvir mais nada. "E nosso pai?" Quando tentamos falar com ele, ele apenas resmungou: "Se tá causando problema, melhor esquecer isso." E saiu da sala. Eu queria gritar, queria sacudir todo mundo, queria que alguém olhasse nos meus olhos e dissesse: "Sim, tem algo errado. Vamos entender." Mas ninguém fazia isso. Era como se estivessem todos ensaiando o mesmo teatro. Como se eu tivesse descoberto algo que ninguém queria lembrar. A partir dali, minha cabeça não parou mais. Comecei a pensar em tudo o que sempre achei curioso sobre mim. Sempre fui mais alta que minha irmã. Um bom tanto. Ela puxou a parte alemã da família, baixa e morena. Eu, longilínea, loira, olhos cinza. Sempre pensei que fosse herança dos traços germânicos. Mas olhando agora, talvez não fosse. No esporte, eu era diferente. Agilidade, força, coordenação. Parecia que vinha de outra genética. A pele também era diferente. Ela bronzeava fácil. Eu queimava. Pequenos detalhes, que antes pareciam normais entre irmãs fraternas, agora gritavam. Foi aí que, impulsivamente, peguei o telefone e liguei para a maternidade onde nascemos. Me apresentei, dei meu nome, data de nascimento, nome da minha mãe. A atendente digitou por alguns segundos. Depois disse: "Aqui consta apenas um nascimento registrado nesse dia, com esse nome da mãe." "Desculpa, só um, não 2? "Sim, apenas um bebê. Parto simples, sem gemelaridade registrada." Meu coração disparou. "Não. Tem registro de parto de gêmeos? Nem menção?" "Não, apenas uma criança. Quer que eu envie uma cópia da ficha digitalizada?" "Sim, por favor." Desliguei e fiquei ali, com o telefone no colo. O mundo parou. Quando a ficha chegou por e-mail, minutos depois, confirmei com os olhos aquilo que o coração já sabia. Minha mãe só tinha dado à luz uma criança naquele dia. E não era eu. Naquele instante, com a ficha da maternidade aberta na tela do meu celular, senti o tempo parar. Era oficial, frio, direto, sem brechas, um único nascimento. Parto natural, uma menina, peso, altura, horário. Nada ali falava de mim. Fechei o celular com as mãos, trêmulas. Senti o estômago embrulhar, como se uma parte do meu corpo tivesse acabado de entender o que minha mente ainda não conseguia aceitar. Eu não nasci naquela família. Ou pelo menos, não naquele dia, não naquele quarto, não com aquela mulher. E por algum motivo, todos sabiam disso, menos eu. Nos dias seguintes, o silêncio da minha família ficou ensurdecedor.
Minha irmã fingia que nada tinha acontecido. Continuava com as mesmas piadas, o mesmo jeito leve, como se o assunto do teste nunca tivesse existido. E eu entendo, de certa forma. Ela queria que as coisas voltassem ao normal. Mas como se volta ao normal depois de descobrir que a pessoa com quem você divide tudo, talvez não divida nem o sangue? Nossos pais, por outro lado, se fecharam ainda mais. Evitavam o assunto como se fosse uma palavra proibida. Cheguei a deixar a ficha da maternidade aberta no meu notebook, em cima da mesa da sala, só para ver se minha mãe dizia alguma coisa. Ela olhou e simplesmente desviou o olhar, como se não ver fosse o mesmo que não existir. Não dava mais para esperar que alguém resolvesse isso por mim. Se ninguém ia falar, eu mesma ia procurar. Comecei pela documentação. Abri as gavetas antigas, procurei pastas, caixas. Achei algumas cópias de certidão de nascimento, mas todas pareciam cópias da cópia. As versões originais não estavam ali. Na minha certidão, tudo parecia normal. Meu nome, data de nascimento, mesma que o da minha irmã, nome dos pais, endereço. Mas faltava na assinatura do hospital. Era uma versão emitida anos depois do nascimento, e pela primeira vez me perguntei: quem registrou o meu nascimento? Peguei o documento da minha irmã e comparei. O dela tinha tudo: carimbo, assinatura do obstetra, número de registro de parto. Meu, parecia ter sido feito depois. Talvez anos depois. Algo ali estava errado. Fui até o cartório da cidade onde nascemos. Fiquei na fila como qualquer cidadão comum. Quando fui atendida, pedi para consultar meu registro de nascimento. A funcionária pediu meus documentos, digitou meus dados e então franziu o senho. Seu registro foi feito cerca de 3 meses depois da data de nascimento que consta aqui. E isso é normal? Ela hesitou. Não necessariamente. Pode acontecer em alguns casos, tipo adoção ou processos judiciais, mas não é comum. Engoli seco. Tem alguma observação? Ela clicou em outra aba, depois me olhou, por cima do monitor. Tem sim. Aqui consta que o registro foi feito por um juiz de vara da infância, não pelos pais biológicos diretos. Ou seja, você foi registrada judicialmente, mas consta como filha legítima do Cais. Casal. Saí dali com as pernas bambas. Eu não só tinha sido registrada depois, como tinha sido registrada por um juiz. Voltei para casa com a cabeça latejando. Aquela sensação de desencaixe que me acompanhava desde pequena agora parecia ter nome. Não era imaginação. Não era insegurança. Era verdade. Mas que verdade era? Essa? Se eu não nasci junto com minha irmã? De onde eu vim? Voltei ao quarto e fiquei olhando para as nossas fotos antigas. Tínhamos álbuns inteiros. Aniversários, passeios, primeiros dias de aula. Mas notei algo curioso. Nas fotos do nascimento, havia poucas imagens minhas. Minha irmã estava nos braços da minha mãe, cercada por flores, enfermeiras, família. E eu? Em 1 ou 2 fotos aparecia num berço já em casa. Nenhuma imagem minha no hospital. Nenhuma foto minha no colo da minha mãe recém-parida. Na verdade, não havia foto minha antes do 2º dia de vida. Vasculhei todas as caixas de lembranças. A primeira imagem clara que encontrei de mim foi já em casa, sendo segurada pela minha avó. Liguei para ela. Oi, vó. Posso te perguntar uma coisa? Claro, minha querida. Você lembra do meu nascimento? Tipo, exatamente. Do dia? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Lembro, sim. Mas por quê? É que eu tô montando um álbum. E queria saber. Você estava no hospital? Você me viu nascer? Ah, não. Eu estava cuidando da casa, preparando tudo para a chegada de vocês. Só fui ver depois. Mas a senhora viu a nome da minha irmã nascer, né? Outro. Silêncio. Foi tudo tão corrido, querida. São tantos anos já. Desliguei e encarei o vazio. Era isso. Ninguém tinha me visto nascer. Porque talvez eu não tenha nascido lá. Naquela noite,
Tive um sonho estranho. Eu estava num hospital antigo. As paredes eram azuis claras, com cheiro de desinfetante. Andava pelos corredores procurando uma sala, mas não encontrava. Chamava minha mãe, mas ela não respondia. Chamava minha irmã e ela virava o rosto. Acordei com o coração acelerado e a garganta seca. Decidi que era hora de confrontar minha mãe. Esperei ela chegar do trabalho. Estávamos só nós duas em casa. Chamei para sentar na cozinha, fui direto. Mãe, eu sei que você não me deu a luz. Ela arregalou os olhos. Ficou muda por alguns segundos. Do que você tá falando? Eu liguei pro hospital. Você só teve uma filha naquele dia. Eu vi o registro no cartório. Eu fui registrada meses depois por um juiz. Eu não tenho fotos no hospital. Não tem nenhuma imagem minha no colo de ninguém recém-nascida. Só dá nome da minha irmã. Você pode me dizer agora de onde eu vim? Ela olhou para baixo. As mãos tremiam. E então disse: Não é o momento para falar disso. Mãe, eu tenho 18 anos. Já passou da hora. Ela respirou fundo. Fechou os olhos. Mas ainda assim, não falou. Apenas levantou da cadeira e saiu da cozinha. Mais uma vez, o silêncio venceu. Naquela noite, chorei. Não foi um choro escandaloso, nem desesperado. Foi um choro calado, dolorido, doído demais para colocar para fora em voz alta. Não era só pela dúvida, era pela solidão. Por crescer acreditando numa verdade que nunca existiu. Por olhar para cada aniversário, cada Natal, cada Dia das Mães, e perceber que talvez eu fosse uma convidada naquela história. E o pior, sem saber de onde vim, sem saber quem eu era. No dia seguinte, a única que parecia perceber meu sofrimento era minha irmã. Entrou no meu quarto, sentou na ponta da cama. Você tá estranha. Como você acha que eu tô? Ela olhou para mim com os olhos marejados. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu também tô confusa. A mamãe não quer falar comigo. O papai finge que não é nada. Os avós mudam de assunto. E agora eu fico pensando, será que eu sabia e nunca percebi? Você nunca desconfiou? Ela negou com a cabeça. Nunca. Pra mim, você sempre foi minha irmã. Tipo, minha outra metade. Se isso não é verdade, então o que é? Eu segurei a mão dela, e pela primeira vez, senti medo de perdê-la também. Porque mesmo com tudo isso, ela ainda era minha irmã. Mesmo sem o sangue, mesmo sem o DNA, era minha irmã na memória, na história, no amor. E eu não queria que essa verdade matasse isso também. Nos dias seguintes, uma nova ideia começou a crescer dentro de mim. Se eu não nasci naquela família e fui registrada judicialmente, será que alguém me abandonou? Será que eu fui deixada no hospital? Será que nasci em outra cidade e fui levada para lá? Será que alguém me procurou um dia? Essas perguntas passaram a consumir meus pensamentos e uma certeza começou a crescer. Eu precisava encontrar a verdade. Não só para entender quem eu era, mas para me libertar da mentira que me contaram por 18 anos. E essa jornada estava só começando. Quando a gente perde as certezas mais básicas da vida, sobra só uma coisa: a necessidade de entender. Não é nem mais sobre o que dói ou o que conforta, é sobre o que faz sentido. E naquele momento, o que mais doía em mim não era a possível origem misteriosa, era o silêncio ensurdecedor da minha família. Todos sabiam, todos se calaram. Eu fui deixada no escuro, mas agora, não mais. Comecei onde achei que ninguém pensaria em procurar, na cidade. A cidade onde, segundo os documentos, minha irmã nasceu. Onde eu supostamente nasci também. Era uma cidade pequena, do tipo que todo mundo conhece todo mundo, onde parteiras são chamadas pelo nome e a fofoca corre mais rápido que o Wi-Fi. Peguei um ônibus e fui sozinha. Não falei pra ninguém, nem pra minha irmã. Levei um caderno, meu celular, alguns documentos.
e uma pergunta martelando no fundo da alma. Quem sou eu? Minha primeira parada foi o hospital onde minha mãe deu à luz. Pedi para falar com alguém do setor de registros antigos. Uma mulher simpática, já nos seus 50 e poucos anos, me recebeu com uma calma quase acolhedora. Você quer revisar o quê, exatamente? Ela perguntou, folheando um livro de registros que parecia ter mais de 100 anos. Expliquei, sem entrar muito em detalhes. Disse que queria entender melhor meu nascimento, conferir se havia algum erro. Ela assentiu, sem suspeitar muito. A sua mãe é a senhora Yasnomi? Sim, parto realizado no dia-data. Ela folheou mais um pouco, passou o dedo nas linhas. Aqui, olha, nascimento às 3h24 da manhã. Menina saudável, nome da minha irmã, peso, altura, tudo certinho. Esperei, mas ela virou a página. E era isso. Desculpa. Só tem isso? Nenhuma outra entrada no mesmo dia? Tem outros nascimentos nesse dia, mas nenhuma outra criança registrada com esse sobrenome. Ou com o nome da sua mãe como gestante. Nenhuma anotação sobre bebê abandonado? Ou qualquer ocorrência diferente. Ela parou. Franziu a testa. Deixa eu checar outra coisa. Saiu por alguns minutos. Voltou com uma caixa de arquivos antigos, físicos, desgastados. Começou a puxar fichas uma a uma, até que parou. Aqui tem uma entrada. Não é um nascimento, é uma notificação. Do quê? De um bebê deixado no hospital no mesmo dia, sem documentação, sexo feminino, sem nome, horário de entrada, 10h12 da manhã. Meu coração disparou. Esse bebê foi registrado depois? Não consta aqui, apenas que foi encaminhado para triagem e cuidados. E tem o nome de quem a acolheu? Ela apontou para a ficha. Ali, em letras já desbotadas, estava escrito: encaminhada aos cuidados de Sr. Otter, nome da minha avó. Arregalei os olhos. Minha avó. Foi ela quem me pegou. Saí do hospital com as pernas moles. Me sentei num banco de praça. Abri o caderno e escrevi. Minha mãe não me deu à luz. Fui deixada no hospital. Minha avó me levou para casa. Ninguém contou nada. E mesmo assim, me criaram como filha. Era absurdo, doloroso, mas de certa forma também comovente. Eles poderiam ter me entregue ao sistema. Poderiam ter me deixado ali, mas me levaram, me acolheram e me amaram. Mesmo que com um segredo, mas o fato de nunca terem me contado ainda pesava. Minha segunda parada foi a casa da vizinha mais antiga que morava ao lado da casa dos meus pais. A dona Inês, uma senhora doce, de cabelo branco preso num coque, que sempre me deu balas escondidas quando eu era criança. Toquei a campainha. Ela me reconheceu de imediato. Minha querida, quanto tempo? Entrei, sentei no sofá florido, tomei um chá de camomila e depois de um pouco de conversa fiada perguntei: Dona Inês, a senhora lembra do dia em que minha irmã nasceu? Claro, lembro como se fosse ontem. Sua mãe chegou com as malas correndo, o seu pai todo nervoso. Eu até cuidei do cachorro enquanto eles estavam no hospital. E quando ela voltou... Já voltou com nós duas? A pergunta foi direta. Dona Inês parou. Me olhou com carinho. Respirou fundo. Você tá investigando, né, filha? Assenti. Eles nunca contaram pra você? Nada. Só descobri porque fiz um teste genético. E não tenho nenhuma ligação com a minha irmã. Nem com meus pais. Ela fechou os olhos por um instante. Sua avó chegou com você nos braços, 2 dias depois do nascimento da sua irmã. Disse que era uma amiga da igreja que tinha deixado a bebê, que não podia cuidar, e que a família tinha decidido adotar. Mas ninguém avisou os vizinhos? Não. Disseram que iam criar vocês como gêmeas, para não gerar fofoca, para não fazer diferença. Achei estranho, mas nunca fui de me meter. Me despedi com um abraço longo e com lágrimas nos olhos. Não de dor, mas de clareza. De volta à casa dos meus pais, encontrei minha avó na cozinha.
Ela lavava a louça como sempre fez. O som da água, da esponja, do rádio antigo tocando música lenta. Parei na porta. Você me pegou no hospital, não foi? Ela congelou por um segundo. Desligou a torneira. Se virou devagar, olhou bem dentro dos meus olhos e disse: Sim, fui eu. Nos sentamos à mesa. Ela segurou minhas mãos e com voz trêmula contou: Você apareceu no hospital num berço sem nome, enrolada numa manta bege com uma pulseirinha de recém-nascido sem nenhuma identificação. A enfermeira nos chamou. Disse que não sabiam o que fazer. Sua mãe tinha acabado de dar à luz. E eu te vi, tão pequenininha, tão quietinha. E soube na hora. Você era minha neta também. Mas por que ninguém me contou? Ela respirou fundo. Porque a sua mãe teve medo. Medo de não conseguir te amar igual. Medo de você crescer sentindo que era menos. E porque, depois de um tempo, vocês eram tão inseparáveis que parecia que tinham mesmo nascido juntas. E meu pai? Ele demorou a aceitar, mas acabou te amando como filha. Todos nós. Só ninguém teve coragem de dizer a verdade. E quanto mais o tempo passava, mais difícil parecia ser. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não havia ódio ali. Só um vazio sendo preenchido, finalmente, por palavras reais. Saí daquela conversa com a cabeça explodindo. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha nome, forma, explicação. Isso, por incrível que pareça, trazia paz. Era hora de dar o próximo passo. Fiz um novo teste de DNA, dessa vez com a função de buscar parentes biológicos. Enviei, esperei. E um mês depois, apareceu o primeiro resultado. Uma mulher, com cerca de 40 anos, com 50% de compatibilidade genética. Minha mãe biológica, talvez, ou uma irmã mais velha. O sistema ainda estava analisando. Mas agora, eu tinha um novo caminho, uma nova chance de saber de onde vim. E, finalmente, quem eu sou. A notificação chegou no fim da tarde, enquanto eu organizava minhas roupas. Um som discreto, uma vibração curta. Quando olhei o celular, meu coração parou. Nova correspondência genética identificada. Parentesco estimado, 50%. Ligação provável, mãe. Ali, escrito em preto e branco, a resposta que eu não sabia se queria, mas que precisava. Cliquei no perfil. Nome: Karina L. Idade: 42 anos. Localização: uma cidade a 3 horas de onde eu morava. Tinha uma foto. Uma mulher de rosto sereno, cabelos claros, olhos puxados. Parecia familiar, mas também completamente estranha. Fiquei olhando a tela por minutos. Senti um frio no estômago. Era como encarar um espelho de outra dimensão. Demorei 2 dias para tomar coragem e escrever. Fiz e refiz a mensagem dezenas de vezes, até que escrevi: Olá, meu nome é Laura. Fiz um teste de DNA recentemente e você apareceu como um possível parente muito próximo. Eu não sei exatamente como dizer isso, mas acho que sou sua filha. Se estiver disposta a conversar, estou aqui. Enviei. Esperei. A resposta veio poucas horas depois. Oi. Eu estou tremendo. Acho que já esperei por essa mensagem por tempo demais. Podemos conversar? Meu peito explodiu em 1000 emoções. Marcamos uma ligação de vídeo. Eu tremia. Literalmente. Quando a tela se acendeu, vi os olhos dela se encherem de lágrimas. É você. Ela sussurrou. Sou eu. E ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio carregado. Não de constrangimento, mas de história não contada. A conversa durou quase 2 horas. Karina me contou que engravidou aos 24 anos, de um relacionamento curto. O pai nunca quis saber. Ela estava sozinha, sem apoio, numa fase difícil da vida. Eu pensei em te criar. Juro que pensei.
Mas eu não consegui. Não tinha estrutura, não tinha cabeça. E quando você nasceu, eu entrei em pânico. O que aconteceu? Eu te deixei no hospital. Não consegui te segurar. Pedi desculpas 1000 vezes em silêncio. Saí chorando. E desde então, carrego esse buraco. Ela contou que nos anos seguintes tentou procurar, mas nunca encontrou nada. Nunca soube o que havia acontecido comigo. Achou que eu tinha sido levada pelo sistema, colocada em alguma instituição. Saber que você foi acolhida, que teve uma família, que cresceu bem, é um alívio que eu nunca achei que sentiria. Eu chorei. Ela chorou. E pela primeira vez, mesmo sem saber exatamente como lidar com aquilo, eu senti compreensão. Depois da ligação, eu fui até minha avó. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio. Depois me abraçou forte. Muito forte. Você tem todo o direito de ir atrás disso, de conhecer sua história. Mas nunca se esqueça. Você sempre foi minha neta. Desde o momento em que te vi naquele bercinho. Eu sei, vó. E eu te amo. Mas eu preciso disso. Preciso me conhecer inteira. Minha mãe ficou em choque. Quando contei que tinha encontrado Karina, ela se trancou no quarto. Não gritou. Não chorou. Só sumiu. No dia seguinte, me chamou na sala. Você vai mesmo atrás dela? Eu já fui. E agora? Agora eu vou conhecê-la. Mas isso não muda o que vocês são pra mim. Só preenche o que sempre faltou. Ela assentiu. Mas eu via nos olhos dela. Doía. E era normal. Era confuso pra todos. Inclusive pra mim. 2 semanas depois, fui visitar Karina. Peguei um ônibus de manhã cedo. Cheguei no fim da tarde. Ela me esperava no terminal. Nos abraçamos. Foi estranho. E ao mesmo tempo, natural. Ela me levou até o apartamento dela. Simples, mas aconchegante. Tinha fotos da família, uma gata chamada Luma, livros por todo lado. Passamos o fim de semana juntas. Conversamos por horas. Sobre o que ela viveu, sobre o que eu vivi, sobre o que deixamos de viver. Você parece tanto com minha mãe. Sua avó. Ela também era alta, loira, forte. Vocês têm o mesmo sorriso. Eu sempre me achei diferente da família. Agora eu entendo por quê. Ela me mostrou álbuns, fotos da juventude, do rosto do meu pai biológico que apareceu anos depois, mas já era tarde. Você tem um meio-irmão. Ele tem 9 anos. Sorri. Nunca imaginei que ouviria isso. Mas ali estava, um novo pedaço de mim. Voltei para casa com o peito cheio, cheio de sentimentos, de respostas, de dúvidas novas, de dor, de alívio e de amor. Um amor estranho, recém-nascido, mas forte. Minha irmã me esperava na porta. E aí, foi intenso. Você vai ver ela de novo? Quero ver, mas não quero te perder. Ela me abraçou. Você é minha irmã. Independente de qualquer DNA, a gente viveu 18 anos juntas. Nada apaga isso. E nesse momento, entendi que família é construída no sangue, ou no afeto, ou nas duas coisas. Na terapia, falei sobre tudo. Minha psicóloga ouviu com atenção. Você está vivendo 2 lutos, sabia? 2. O luto da família idealizada e o luto da identidade que te esconderam. Assenti. Mas também está vivendo 2 nascimentos. 2. Um nascimento para quem você realmente é e outro para quem você pode escolher ser agora. Sorri. Pela primeira vez em semanas, com leveza. Sim, agora eu podia escolher. Nos meses seguintes, mantive contato com Karina, com meu irmãozinho, com uma tia biológica que apareceu depois no teste. Mas também mantive o amor por quem me criou. Meus avós, minha irmã, até mesmo meus pais, mesmo com o silêncio, mesmo com a dor. Afinal, foram eles que me deram casa, escola, colo. E apesar da mentira, foi amor o que recebi.
machucado, confuso, mas real, e eu não ia apagar isso. Só aprender a conviver com todas as minhas partes. Hoje, quando me olho no espelho, não me vejo mais dividida. Vejo uma história complexa, cheia de capítulos dolorosos, mas também de reencontros, de escolhas, de coragem. Se antes eu era só metade de uma gêmea, agora sou inteira. Sou filha de quem me criou e de quem me gerou. Sou irmã de quem dividiu os dias comigo e de quem chegou depois. Sou todas essas coisas, e nenhuma delas me define sozinha. Essa é a verdade. Minha verdade. E depois de tantos anos no escuro, é bom finalmente enxergar. Tem histórias que não terminam. Elas se transformam. A minha não teve uma última página. Não teve ponto. Final. Teve vírgulas, recomeços e uma nova forma de existir dentro de mim. Por muito tempo, eu achei que pertencer era uma questão de origem, de DNA, de nome no papel, de sangue correndo nas veias. Mas hoje, eu entendi que pertencimento tem mais a ver com quem fica, mesmo depois da verdade. E essa foi a parte mais bonita e mais difícil de aceitar. Com o tempo, as coisas foram se acomodando, não do jeito que eram antes, mas do jeito certo. Meus pais, ainda um pouco distantes, começaram a se aproximar aos poucos. Meu pai foi o primeiro. Numa tarde qualquer, do nada, ele sentou ao meu lado e disse: "Eu errei. A gente errou. E o pior erro foi o silêncio." Eu fiquei quieta, ele continuou. "Mas mesmo que você tenha vindo de outro lugar, você é minha filha. Não por causa dos papéis, mas porque eu te amei desde o primeiro dia que te vi. Continuo amando." E eu chorei. Não porque doía, mas porque pela primeira vez senti que ele me enxergava inteira, sem mentiras, sem fingimentos. Só eu. Minha mãe levou mais tempo. Ela carregava o peso da vergonha, do segredo, do medo de ter perdido o amor de uma filha por esconder a origem. Até que um dia, ela me chamou no quarto. Tinha uma caixa em cima da cama. "São suas coisas, as que estavam guardadas desde o início." Abri ali dentro, havia a manta em que me encontraram no hospital. Uma pulseirinha com o número 9 escrito à mão. Um par de sapatinhos. E uma carta. Era escrita pela minha avó, no dia em que me trouxe para casa. Essa menina apareceu pra gente como um presente. Ninguém sabe de onde ela veio, mas ela chegou no momento exato em que uma nova vida nascia aqui. Que ela cresça cercada de amor, mesmo que a verdade um dia nos alcance. Minha mãe chorava em silêncio. Me aproximei. Ela sussurrou: "Eu te amei desde que te vi, mas o medo me impediu de fazer isso do jeito certo." E eu disse: "Agora a gente pode recomeçar." Com verdade, e nos abraçamos. Foi o abraço mais longo da minha vida. A relação com minha irmã ficou ainda mais forte. Depois de tudo, percebemos que nosso vínculo não vinha do útero, mas da vida, das brincadeiras, das brigas, das conversas de madrugada, dos segredos. Ela passou a me chamar de minha irmã de alma, e sinceramente, acho que esse nome nos define melhor. Continuei em contato com Karina. Nos vimos algumas vezes. Conheci meu meio-irmão. Um menino tímido, que me olhou desconfiado no começo, mas que depois não parava de me mostrar os brinquedos. Karina me contou mais sobre a família, sobre minha avó biológica, que já havia falecido, sobre uma tia que mora fora, sobre o bairro onde cresceu. E eu escutei tudo como quem lê um livro perdido há anos. Algumas partes doíam, outras me aqueciam, mas todas eram minhas. Pela primeira vez, eu podia montar o quebra-cabeça da minha identidade com todas as peças na mesa e escolher onde cada uma se encaixava. Decidi fazer uma coisa simbólica. Fui até um estúdio de tatuagem, desenhei 2 árvores no braço, lado a lado, com raízes entrelaçadas, mas troncos diferentes. Expliquei para o tatuador. Uma é minha família de criação, a outra, minha família biológica,
ambas me sustentam. Quando mostrei para minha irmã, ela chorou e depois disse: "Você devia escrever um livro. Sua história parece um filme." E eu ri. Talvez um dia. Meses se passaram e a paz foi chegando. Não aquela paz perfeita, sem ruído, mas aquela paz de quem aprendeu a conviver com as imperfeições, com as ausências, com os enganos, com os silêncios que existiram. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais revolta, sinto orgulho de não ter desistido, de ter enfrentado, de ter feito perguntas que ninguém queria responder e, acima de tudo, de ter me acolhido na resposta. A identidade é uma coisa estranha. Por muito tempo, achei que ela estava nos documentos. Depois, achei que estava nas pessoas. Agora, sei que ela está em mim. Na forma como lido com a dor. Na forma como escolho seguir. Na forma como decido amar, mesmo com cicatrizes. Sim, fui deixada. Sim, fui escondida. Mas também fui amada. Fui protegida. Fui cuidada. E hoje, sou inteira. Às vezes, a vida não nos dá respostas fáceis. Às vezes, ela nos entrega perguntas que parecem impossíveis. Mas é na busca que a gente cresce. E é no reencontro com a verdade que a gente se liberta. Eu sou prova disso. E se você, que está ouvindo essa história, também carrega uma dúvida no peito, também sente que algo não se encaixa, saiba, você tem o direito de buscar, de perguntar, de confrontar e de saber, porque a verdade pode doer, mas o silêncio corrói, e ninguém merece viver uma vida que não é completamente sua. Hoje, ao celebrar meu aniversário, sim, o mesmo de sempre, o que eu escolhi manter. Soprei a vela com um desejo diferente, que todos os pedaços da minha história continuem se encontrando, e que eu nunca mais precise me esconder de mim mesma. Esse é o fim da mentira e o começo de tudo. E você teria coragem de encarar uma verdade que pode mudar tudo? Se curtiu essa história, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que já desconfiou das próprias origens. Aqui no Reddit Entre Linhas, cada verdade escondida pode virar o começo de uma nova vida.